Educação à distância, mudando realidades. Boa noite, caríssimos alunos e alunas do curso de pós-graduação em Gestão de Instituições Públicas do IFRO. É um prazer enorme revê-los para darmos continuidade à nossa disciplina Indicadores e Métricas na Gestão Pública. E hoje nós vamos trabalhar a unidade 3 dessa disciplina. Como vocês já sabem, o meu nome é João Batista e eu estou responsável por essa disciplina. Então, nós vamos trabalhar os seguintes conteúdos nessa disciplina. Inicialmente, vamos trabalhar os critérios de classificação dos indicadores e métricas na gestão pública. E, posteriormente, vamos trabalhar os critérios de construção desses indicadores. Antes de nós começarmos diretamente na disciplina, eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Veja, essa terceira e última parte da disciplina implica nós retornarmos em alguns momentos naqueles conhecimentos que foram abordados nas unidades anteriores. Por quê? Porque essa parte tem uma dimensão prática bastante importante, né? Porque nós vamos trabalhar os critérios de construção dos indicadores, de acordo com os melhores manuais práticos dessa área. De modo que eu perguntaria a vocês, inicialmente, se vocês já deram uma lida no material que nós preparamos com muito carinho referente às unidades 1 e 2, em forma de indicadores, de slides, né? E também é muito importante que vocês selecionem pelo menos um ou dois textos de cada uma dessas unidades para que vocês consigam aprofundar esse conhecimento, essa área do conhecimento na área de gestão, que tem uma tendência de ganhar importância nos próximos anos na área de gestão pública e também privada, ok? Então eu sugiro que vocês façam isso. Selecione alguns dos textos que eu indiquei e faça um critério e faça uma leitura atenta desse material. E, se possível, faça uma gestão, um fichamento desse material para que você tenha uma fonte de consulta permanente daqui para diante, que certamente vai auxiliá-los na compreensão e no rendimento das demais disciplinas que compõem essa capacitação, ok? Eu quero aproveitar também para enaltecer o trabalho dessa capacitação, que é 100% na modalidade EAD. Por quê? Porque ela só é possível, como vocês todos sabem, graças ao pessoal da área tecnológica, né? Então, vai aqui o meu agradecimento especial aos tutores, né, aos mediadores e, de modo especial, à equipe da área tecnológica, que viabiliza um instrumental que torna possível a realização de uma capacitação 100% na modalidade EAD. Então, a todos esses profissionais, o nosso especial agradecimento. Então, vamos lá, então? Essa terceira parte da nossa disciplina, ou seja, a unidade 3, como eu disse, ela se compõe ou tratará, né, dos critérios de construção e de classificação dos indicadores e métricas na gestão pública. Então, vamos aos critérios de classificação.
De acordo com os melhores manuais de gestão pública, os indicadores podem ser classificados a partir de uma gama de critérios que iremos detalhar a seguir. Inicialmente, trataremos dos critérios de classificação quantitativos. Do que esses critérios tratam? Eles são obtidos através da quantificação, tabulações, relatórios e outros instrumentos que consideram o valor numérico representativo de um dado fenômeno estudado. Por exemplo, o índice de absenteísmo dos servidores públicos num determinado período da gestão estratégica. Então, normalmente, eles estão relacionados a números. Em seguida, vamos mostrar os critérios de classificação qualitativos, que são aqueles que apresentam características mais subjetivas, não havendo métricas exatas para a sua medição em todos os casos, apesar de haver metodologias específicas para o seu levantamento. Geralmente são levantados através de pesquisas, entrevistas ou observações diretas do fenômeno. Tais indicadores, na gestão pública, podem ser divididos em duas tipologias básicas: os de qualidade e o de não qualidade. Veja, os critérios de classificação qualitativos, eles são muito utilizados porque eles tornam possível o gestor de todas as instituições, diretas e indiretas, públicas, né, obviamente, medirem o desempenho o desempenho humano no processo de construção e de execução dos serviços públicos, tão essenciais tanto para a sociedade, quanto para as famílias e quanto para o setor produtivo em geral. Ok? Em seguida, vamos ver os critérios de classificação em relação às hierarquias organizacionais. De acordo com esse critério, são considerados 3 níveis. No primeiro nível, a gente considera os indicadores estratégicos, que são caracterizados pelos indicadores estratégicos vinculados à gestão de alto nível, pois demandam uma perspectiva de futuro almejado pela organização pública. Esses indicadores devem espelhar tanto a missão quanto a visão estabelecidas, sendo sua dimensão temporal a perspectiva de longo prazo. Então, essa perspectiva é caracterizadora desse tipo de indicador, ok? Em seguida, a dimensão tática e gerencial, que trata de questões relacionadas aos chamados planos de ação, cujo horizonte engloba o prazo médio, geralmente de 1 a 4 anos, geralmente estão alinhados, obviamente, com o planejamento estratégico da instituição pública em questão. Nesse nível da gestão estratégica, determina-se como cada setor poderá contribuir para que os objetivos e as metas globais sejam atingidas. Por fim, na dimensão operacional, são os indicadores que constituem instrumentos de mensuração tipicamente de curto prazo, geralmente 1 ano. Esses indicadores visam quantificar ações e realizações dos profissionais diretamente envolvidos na gestão, ou seja, aqueles indivíduos que estão com a mão na massa, né, diretamente executando as ações importantes das respectivas organizações. Então, esses profissionais verificam, conferem, executam ações e realizações que contribuem para a efetivação dos objetivos estratégicos, né, táticos e operacionais da organização pública. Em seguida, vamos ver
o critério de classificação em relação a temas da gestão estratégica. Veja, nas organizações públicas e também privadas, a dimensão temas é importante porque ela engloba, ou pode englobar, um horizonte bastante amplo de ações a serem tomadas. Vamos a elas. Nas organizações que utilizam o gerenciamento, por exemplo, por diretrizes, no contexto da gestão estratégica, é comum a classificação dos indicadores onde se abordam aspectos tais como qualidade dos serviços prestados, os impactos de políticas públicas, os impactos de programas ou atividades, entregas dentro de prazos pré-estabelecidos, os custos relacionados a processos, a efetividade das atividades e etc. Então, veja, é uma área bastante ampla a ser gerenciada pela organização nos diversos setores que a compõem. Critérios de classificação por dimensões ou perspectivas. Existem diversas abordagens em relação a esse tema. Eu destaquei duas dimensões que são consideradas importantes nos melhores manuais da área. A primeira delas é a perspectiva do GES Pública. Ou seja, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização foi concebido para viabilizar a implantação de soluções técnicas visando o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão das organizações públicas, assim como dos impactos que elas podem causar aos cidadãos. Então, quais são essas dimensões? Segundo as recomendações do GES Públicas, as organizações públicas devem criar seus indicadores e métricas pautando-se por requisitos de excelência. Então, eu quero grifar esse excelência. Puxa, desculpe aí. Quais são esses critérios, geralmente, que são abordados? Governança, estratégias, processos, planos de ação, liderança, resultados, informações, conhecimento, interesse público. Quero chamar para a perspectiva. Puxa, quero chamar para o interesse público. Puxa, desculpa. Interesse público. Impactos, cidadania, sociedade, usuário final, dentre outros. Então, o GES Pública é muito importante e tem contribuído muito para o avanço, principalmente na questão da digitalização do serviço público a nível federal. Ele certamente vai chegar no nível dos estados e dos municípios, mas ele ainda está engatinhando a nível federal e certamente terá um rebatimento no nível dos estados e municípios. Ok? Em seguida, veremos que cada perspectiva é formada por distintas dimensões, como podemos ver, de tal forma que, em conjunto, tais dimensões possam impulsionar o cumprimento dos objetivos de acordo com as especificidades de cada instituição pública. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade, esses indicadores devem se orientar por meio de mapas estratégicos que contemplem excessos, de modo que esses mapas estratégicos não contenham excessos de perspectivas, mas, ao mesmo tempo, possam contemplar todas as perspectivas existentes e consideradas importantes pelas organizações em questão. Dando sequência, vamos ver a perspectiva do Balanced Scorecard, ou BSC. Trata-se de uma ferramenta bastante diversa, mas caracteriza-se pela introdução do elemento dinâmico à fotografia do mapa estratégico. Então, para compreender o BSC, é importante entender o conceito de estratégia, que, segundo a Fundação Nacional da Qualidade,
é o caminho escolhido para concentrar esforços no sentido de alcançar os objetivos da organização e realizar a sua visão de futuro, ok? Então, o BSC é uma ferramenta muito importante. E toda organização tem uma ou mais estratégias, formalizada ou não, mas que podem estar sendo desenvolvidas de forma estruturada. E nesse sentido, o BSC utiliza uma ferramenta denominada mapa estratégico para traduzir essa estratégia em termos simples. Então, o mapa estratégico é formado por perspectivas encadeadas de baixo para cima, com uma perspectiva de sustentação na base e uma de resultado no topo. Essa é a lógica dessa ferramenta. Entre ambas, há outras perspectivas, sendo a mais comum a relacionada a processos internos. Vamos ver isso mais de perto. Os mapas estratégicos são diagramas que descrevem a forma como uma organização cria valor, através da ligação dos objetivos estratégicos em relação explícita de causa e efeito com cada um dos objetivos almejados pelo BSC. No âmbito privado, da iniciativa privada, esses objetivos são os seguintes. No topo vai estar sempre o objetivo financeiro, que é, obviamente, aquilo que norteia as ações da iniciativa privada. Depois vem os clientes, processos, aprendizagem e crescimento. No âmbito público, a estratégia sofre alterações. Vamos ver isso. O mapa estratégico é um tipo de relatório que exibe os distintos indicadores de desempenho que constam no planejamento estratégico de uma organização. A seguir apresentaremos um exemplo de mapa estratégico adaptado à implementação de uma organização pública, que é o que veremos a seguir. Veja, no mapa estratégico do IFRO, para o período de 2018 a 2022, no topo vai estar a sua missão, a razão de ser de sua existência, que é o interesse público, voltado para o interesse público, que é a missão e a visão, diferente do mapa estratégico de uma empresa da iniciativa privada. E na base vai estar as pessoas e a infraestrutura, que, obviamente, se compõe do seu staff, né? E de sua infraestrutura física e não física, por exemplo, os seus softwares e os seus hardwares. E no meio vão estar o universo dos processos, os processos internos e, caminhando já para o topo, os resultados institucionais. Ou seja, todos os mapas estratégicos construídos para as organizações públicas e implementados por elas têm que sofrer essa adaptação. Se você vê todos eles, do IFRO, do Exército, da FUNASA, enfim, das universidades, todos eles têm essa dimensão adaptada dessa ferramenta que foi criada para ser utilizada no universo privado, né? Mas com as adaptações adequadas, nós vimos utilizando ela na gestão pública, ok? Em seguida, vamos ver a classificação pelo posicionamento na cadeia de valor. Esse critério permite classificar os indicadores e métricas em termos de resultados obtidos e de esforços despendidos nas diversas fases da cadeia produtiva, entre aspas, né, no caso das organizações públicas. Nesse tipo de classificação, segundo a Fundação Nacional da Qualidade, trata-se do melhor critério ou do critério mais adequado para mensurar e avaliar o desempenho da gestão estratégica em instituições públicas. Dentre outras razões, porque se a organização estiver alcançando seus objetivos, os indicadores podem e devem confirmar que as estratégias adotadas estão sendo adequadas e cumpridas e atingidas.
Caso contrário, se as organizações não estiverem alcançando seus objetivos, os indicadores e as métricas podem demonstrar que algo está errado e precisa ser corrigido para que os objetivos da mesma sejam alcançados. Nesse sentido, a importância de se saber se os objetivos estratégicos da organização pública estão sendo atingidos justifica-se, dentre outras razões, por quê? Uma organização que mede sistematicamente o seu desempenho pode realizar rapidamente intervenções, à medida em que ocorrem flutuações de processos. Por exemplo, ajustes, readequações voltadas para o atingimento desses objetivos e dessas metas. Com base nas informações geradas, os usuários podem avaliar, por exemplo, o desempenho das equipes, das atividades, dos processos e a própria gestão, para tomar decisões e executar ações que irão melhorar os respectivos desempenhos. Pode também concluir que, com base nas informações transmitidas pelos indicadores, os dirigentes podem tomar as decisões mais adequadas em termos de gestão em instituições públicas. É com base em indicadores, como nós estamos procurando mostrar, que as organizações públicas adquirem fundamentos para reorientar suas iniciativas, ações e realizações, no sentido de minimizar aquelas ações que não estão produzindo os resultados esperados e potencializar aqueles resultados que estão de acordo com a gestão estratégica organizacional. Ok? Essas organizações podem aprender gerando resultados desejáveis e otimizando os recursos públicos que precisam ser investidos. Ou seja, é com base em indicadores e métricas que é possível identificar e reconhecer o bom desempenho de unidades, departamentos, setores ou iniciativas. Veja, um setor público, por exemplo, nos 3 níveis de governo, da administração direta, por exemplo, municipal, estadual e federal, é comum você ter organizações de um determinado setor que têm um desempenho ótimo, e outras um desempenho médio, e outras um desempenho não abaixo do esperado. Então, a partir da sinalização dos indicadores, que é a mesma métrica utilizada para os 3 casos que eu estou identificando, permite o gestor visualizar e homogeneizar, digamos assim, pelo critério de topo, ou seja, a partir daquele setor ou daquela organização que estiver tendo o melhor desempenho, balizar as outras que não estão tendo o desempenho esperado para elas. E assim identificar os ajustes a serem feitos para que ela possa ter o desempenho ótimo. Por fim, a alta direção pública pode, com base em indicadores, comunicar as expectativas desejáveis. Veja, aqueles resultados, ou a gestão voltada para resultados, permite ao gestor trabalhar a questão da autoestima do seu staff, no sentido de implementar, por exemplo, sistemas de gratificações, de premiações, de elogios, enfim, de capacitações, enfim, de todo tipo de utilização de ferramentas de gestão que torne possível você caminhar no sentido de homogeneizar a otimização dos processos de gestão. É isso. Classificação por posicionamento na cadeia de valor. Esse critério também é bastante útil na esfera pública. Por quê? Porque ele trabalha basicamente 6 dimensões da maior importância para a gestão. Ou seja, a eficiência, a excelência, a eficácia, a execução, a economicidade e a efetividade. Vamos ver cada um dessas dimensões
no âmbito de uma organização. Veja que toda organização ela tem, de acordo com a teoria dos stakeholders, os seus fornecedores, característicos de cada organização, e o seu processo de produção, obviamente, né, interno, envolvendo todas as atividades desenvolvidas pelo seu staff, e o cliente ou o usuário final, no caso das organizações públicas, os cidadãos, usuários dos serviços públicos. Então, ao longo de todo esse processo, você pode construir indicadores que possibilitam o gestor mensurar, por exemplo, a eficiência, a eficácia, a economicidade, a efetividade, a excelência e a execução de cada uma dessas etapas da gestão. Vamos ver isso mais de perto. Vamos ver. Então, todas essas dimensões que eu mencionei, de resultados e de esforços, constituem o chamado modelo 6S de desempenho da gestão pública. Quais são essas dimensões? Então, os critérios de esforços são a economicidade, a execução e a excelência. Vamos ver mais adiante por que essas dimensões são caracterizadas como dimensões de esforços. E os critérios de resultados são a eficiência, a eficácia e a efetividade. Aqui é mais lógico, é mais evidente a classificação, né? Vamos ver cada um desses critérios mais adiante. Uma outra abordagem, também bastante utilizada na esfera pública, por algumas organizações em particular, trabalha esses mesmos valores a partir de dimensões mais finas, por exemplo, isolando mais claramente o que os autores, o que a literatura trabalha como dimensões de resultados. E aí, como nós finalizamos anteriormente, englobaria a eficiência, a eficácia e a efetividade. E as dimensões de esforço englobaria a execução propriamente dita, a excelência nos processos e a economicidade do todo, né? E aí você tem na base, no modelo anterior, os fornecedores, que aqui nesse caso eles aparecem com a denominação de insumos, o que dá no mesmo. No processo de construção ou de criação do serviço público a ser prestado, você tem uma série de questões envolvidas. A questão ética, a questão de poder, a questão de cultura, as ações e atividades relacionadas, a especificidade de cada uma das organizações, as áreas de saúde, as áreas de educação e os processos, obviamente, que cada uma delas desenvolve, né? E aí o resultado de toda esses processamentos, digamos assim, vai resultar em produtos e serviços a serem fornecidos para a população como um todo, para as famílias, em alguns casos, ou para os indivíduos, isoladamente. E aí você pode, já no final da cadeia, mensurar os impactos, que terão indicadores próprios que serão utilizados para você mensurar o grau de impacto, por exemplo, que uma política pública ou um programa público foi capaz de realizar no público-alvo selecionado, por exemplo, num determinado programa ou política pública. Ok? De uma forma mais específica, a literatura trabalha esses critérios de resultado e de esforço de uma forma do seguinte modo. Os indicadores de resultado medem o efeito após um certo tempo. É óbvio, né? Eles medem os resultados esperados. Já os indicadores de esforço
mede a causa antes do efeito acontecer, ou seja, mede o fenômeno enquanto ele acontece. O de resultado serve para verificar se os objetivos estão sendo atingidos. E aí se pode processar ajustes, readequações, etc. Enquanto que os indicadores de esforços servem para verificar se os planos ligados aos fatores críticos de sucesso foram cumpridos. E, por fim, os indicadores e métricas de resultado são considerados apropriados para a medição do alcance dos objetivos. E aí você faz os ajustes e as adequações necessárias. Enquanto os indicadores e métricas de esforço, eles são apropriados para a medição de planos de ação, projetos, e iniciativas, né? Normalmente que podem ser levadas adiante por um gestor, seja da administração direta, seja da administração indireta. Ok? Vamos avançar. O critério da cadeia de valor permite uma classificação de indicadores e métricas de modo a explicitar as duas dimensões mais importantes, as dimensões de resultados e as dimensões de esforços. Esse critério visa medir o que se deve realizar para produzir um resultado significativo em termos de futuro, cabendo esclarecer que no contexto do planejamento estratégico das organizações públicas, de acordo com essa ferramenta que nós estamos analisando, desempenho equivale a esforço mais resultados. Ou, dito de outra forma, desempenho é o somatório, o esforço, se bem trabalhado, se bem gerido, ele gera resultados desejáveis ou não, né? Então, a ferramenta indicadores permite ao gestor essa visão sistêmica, focada em cada fenômeno observado, bem diferente de outras ferramentas que às vezes escamoteia resultados ou não mostra de forma clara e precisa e exata e tempestiva as ações e resultados, né, que devem ser atingidos pela gestão. Como nós procuramos mostrar anteriormente, trata-se de um modelo de gestão que vem ganhando importância nos últimos anos e existe uma tendência dessa importância crescer, né? Então, como eu disse no início, eu sugiro a todos os senhores gestores públicos e mesmo da iniciativa privada avançarem nessa literatura, porque ela é extremamente trabalhosa, mas produz resultados significativos, né? Então, nós estamos ainda em fase, eu diria, engateando nessa área, mas tem um campo enorme para ser ainda avançado. E é o que nós estamos buscando contribuir com essa capacitação através do IFRO. Ok? Em seguida, nós mostramos uma tabela que associa os critérios constituintes do modelo 6S de desempenho da Fundação Nacional da Qualidade, seguidos por seus respectivos componentes associados. Então, os critérios de desempenho, como nós, eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, excelência e execução, estão associados a componentes distintos dos componentes da cadeia de valor, tanto na esfera pública quanto na privada. Por exemplo, eficiência está associada a insumos e produtos. Eficácia está associado a produtos. Efetividade a impactos. Economicidade a insumos. Excelência a insumos e ações. Execução a insumos e ações. Então, a literatura esclarece isso com riqueza
de detalhes. Nós sintetizamos ao máximo para que e pudéssemos transparecer a importância dessas ligações de cada um dos critérios utilizados pela literatura e os seus componentes a eles associados, ok? Vamos ver cada um desses tipos de indicadores e o seu significado respectivo. A eficiência, por exemplo, mede a relação entre o serviço fornecido e os recursos dispendidos na ação pública em foco. A eficácia mede se foi entregue o que era necessário entregar e nada mais. A efetividade mede o impacto de ações no contexto da gestão, agregando-lhe valor, né? A economicidade, por sua vez, mede a obtenção e o uso de recursos com o menor ônus possível, dentro dos respectivos requisitos e da quantidade exigida pelas entradas, gerindo adequadamente os recursos financeiros físicos. A excelência, por sua vez, mede a conformidade de critérios e padrões de qualidade e excelência para a realização dos processos, das atividades e dos projetos na busca da melhor execução e economicidade. E, por fim, a execução mede o quantitativo executado. Então, são esses os significados de cada uma dessas dimensões que esses indicadores mostram, né? Vamos a seguir. Numa outra abordagem, também bastante utilizada, através do modelo 6S de desempenho, permite uma classificação de acordo com critérios de esforço e o resultado nos seguintes termos. No âmbito dos indicadores de esforço, você teria essas três dimensões aqui: economicidade, execução e excelência. E aí, de uma forma conjunta, indicadores de esforço e de resultado, alguns autores consideram, por exemplo, os indicadores de eficiência como sendo capazes de mensurar tanto o grau de esforço quanto de resultado esperado, dependendo da natureza da organização pública em questão. E enquanto que os indicadores de resultados, de acordo com essa abordagem, englobam exclusivamente a eficácia e a efetividade da ação do gestor no fenômeno estudado. Por sua vez, o que é possível antever quando uma organização adota apenas indicadores de esforço ou de resultado? É uma pergunta que a literatura trabalha e que a resposta varia de autor para autor. Mas eu destaquei o seguinte: a partir das funções dos respectivos indicadores, é possível tirar a seguinte conclusão, conforme é demonstrado na tabela a seguir. Quando os indicadores de esforços, o gestor e os seus colaboradores, na verdade, querem saber que causas se pode pressupor. Enquanto que os indicadores de resultados estão mais preocupados com os efeitos planejados, se foram alcançados ou não, se eles foram incluídos no plano de ação escolhido e que está sendo implementado. Então, a gestão baseada em indicadores e métricas permite ao gestor uma riqueza fantástica de ações e realizações e adequações e flexibilidades muito, eu diria, adequada ao momento atual de desenvolvimento tecnológico, que permite ao gestor atuar de uma forma bastante, eu diria, flexível nas organizações públicas e privadas. Seguindo, nessa abordagem, segundo as melhores práticas de gestão estratégica no âmbito público, a gestão por intermédio de indicadores requer algumas ações fundamentais. Por exemplo, objetividade,
na determinação das métricas e dos indicadores selecionados. Requer manter o planejamento com a flexibilidade desejada. Requer considerar os indicadores e as métricas de desempenho como agentes de mudança. Requer o uso de tecnologias para otimizar os processos de gestão. E, por fim, permite compartilhar os resultados em tempo real, praticamente. Ok? Vamos tratar dos critérios de construção dos indicadores e métricas da gestão pública. Inicialmente, os melhores manuais dessa área sugerem uma certa, eu diria, economia na escolha e criação dos indicadores. Então, o que eles querem dizer com isso? Que é prudente limitar a quantidade de indicadores a serem criados e monitorados. Então, segundo a Fundação Nacional da Qualidade, existe um determinado nível ideal de indicadores para cada objetivo e meta estabelecida pela organização pública. E aí ele sugere uma questão importante. Por exemplo, se cada objetivo estratégico tiver pelo menos um indicador de esforço e um de resultado, não poderá haver excesso de indicadores nesse nível. É uma questão que os autores discutem e, em razão dessa discussão, se chegar a alguns resultados do quantitativo ideal, que cada gestor de topo do nível tático e gerencial ou da base da cadeia produtiva ou de prestação de serviço pode controlar e monitorar. Nesse sentido, considerando o contexto complexo da gestão estratégica de instituições públicas, deve proceder um filtro daqueles objetivos que estão alinhados com a gestão estratégica, no sentido de se identificar o quantitativo ideal de indicadores. Por conseguinte, alguns objetivos poderão ter apenas indicador de resultados, enquanto outros apenas de esforços. No modelo de planejamento baseado no BSC, por exemplo, as perspectivas localizadas na parte inferior do mapa estratégico, por exemplo, sustentação, aprendizado e crescimento, devem concentrar a maior quantidade de indicadores de esforço, enquanto que as perspectivas localizadas no topo do mapa estratégico, ou seja, a sociedade e os resultados produzidos por cada organização, devem concentrar mais os indicadores de resultados, de modo de modo que possam existir ambos os indicadores e a gestão estratégica possa ser operacionalizada de forma ótima. No que tange aos modelos de planejamento estratégico que utilizam a ferramenta BSC, recomenda-se que a estratégia seja traduzida em cerca de 30 indicadores, não mais, sendo considerado o número ideal uma média de 2 indicadores para cada objetivo selecionado. Está aí a resposta que eu mencionei, e a maioria dos indicadores são unânimes nessa questão. O mesmo raciocínio deve ser utilizado para os demais níveis, gerencial e operacional, de modo que seja limitado o grau de indicadores que cada um dos gestores e os operadores do planejamento estratégico e da gestão estratégica possam controlar de forma eficiente, eficaz e efetiva. Ok? A construção dos indicadores e métricas na gestão pública propriamente dita, segundo esses manuais, consideram essas importantes orientações e, nesse sentido, inicia-se o processo de construção dos indicadores e métricas mais adequados para medir e avaliar o desempenho das instituições públicas no contexto da gestão estratégica. Para tanto, é comum a utilização de um instrumento denominado painel de bordo, cujo foco está voltado para auxiliar no detalhamento dos 10 passos básicos utilizados da seleção dos indicadores mais adequados de acordo com a perspectiva, particularmente a natureza sistêmica da gestão pública em questão, tanto em termos da sua natureza estratégica e do tipo de serviço que ela presta à sociedade, às famílias ou ao indivíduo, ou o setor produtivo, quanto o quantitativo do seu staff, como nós mencionamos.
Vamos aos 10 passos básicos para a construção dos indicadores e métricas da gestão pública, segundo os manuais, os melhores manuais de construção dos indicadores. Embora esse é um deles, existem outras opções. No passo 1, a seleção de um objetivo. Então, o detalhamento desse objetivo pode estar contido no mapa estratégico ou pertencer a outra forma de planejamento estratégico. Recomenda-se, neste caso, começar pelos objetivos mais relacionados aos resultados finalísticos da instituição. Isso é importante porque a primeira etapa do gestor, no início de um processo de gestão, geralmente eleito, né, nós estamos num ambiente de democracia, requer que a gestão, a alta gestão, diga a que veio. E aí, como é que ela faz isso? Através da seleção dos objetivos que ela irá buscar no período em que ela ficará responsável por aquela instituição. Então, esses objetivos vão definir a estratégia a ser adotada, as metas a serem fixadas, os indicadores respectivos de cada uma dessas etapas e, obviamente, os resultados e os impactos que se buscará ao longo desse processo de gestão, normalmente com um tempo pré-definido, né? Geralmente de 4 anos. O segundo passo seria identificar os fatores críticos de sucesso. O que é isso? Um fator crítico de sucesso é um desafio, obstáculo ou restrição que, se não for superado no tempo exato, impedirá ou poderá impedir o alcance do objetivo. Os fatores críticos de sucesso são definidos logo após a elaboração do mapa estratégico. Então, o passo 2 é a definição dos fatores críticos de sucesso, obviamente relacionado ao grau de risco que cada um desses elementos podem influenciar na gestão durante o período considerado. Então, é uma etapa importante da gestão estratégica. O terceiro passo, então, é escolher os indicadores que exprimam o alcance do objetivo. E aí, os indicadores de resultado, de acordo com o que nós sinalizamos anteriormente. E aí, o indicador de resultado refere-se à eficácia ou o impacto do alcance do objetivo em questão. O quarto passo, por sua vez, visa avaliar a qualidade dos indicadores. E, no seguinte sentido, busca-se avaliar se a aderência do indicador selecionado em relação aos principais atributos dos indicadores de métrica foram, de fato, atenderam ao objetivo, né, ao qual ele foi selecionado. No quinto passo, cria-se um plano de ação para o alcance do objetivo, considerando a superação daquele fator crítico de sucesso ligado a cada um dos setores que estão sendo observados durante a execução do planejamento estratégico, ora implementado. Um plano de ação, nesse sentido, deve ser composto por atividades e ou projetos que visem a superação de cada um desses fatores críticos de sucesso, no sentido de se alcançar os objetivos e metas almejados. O sexto passo é escolher um indicador que representa o sucesso do plano de ação. Esse indicador, de acordo com o que nós sinalizamos, deve ser um indicador de esforço. E ele significa, isso significa que deve ser escolhido um indicador de esforço para se alcançar o objetivo, e isso pode envolver 3 dimensões: a eficiência, a execução e a execução. Aliás, 2 dimensões de indicadores: o indicador de eficiência e indicadores de execução ou de insumos, né?
O sétimo passo visa avaliar a qualidade dos indicadores. E aí já estamos caminhando para um universo de análise, né? O seu significado é avaliar a aderência do indicador selecionado em relação aos principais atributos dos indicadores e métricas na gestão pública em questão. E o oitavo passo nada mais é do que a repetição dos anteriores para cada um dos setores ou dimensões que se está avaliando no contexto da gestão estratégica ou da implementação da gestão estratégica em questão. Por fim, o nono passo está voltado para analisar o conjunto de indicadores definidos e proceder os ajustes. Então, aqui você já caminha para um universo de olhar o todo, né? Analisar verticalmente a consistência do sistema desenvolvido. Caso as metas dos indicadores da base do mapa estratégico sejam alcançadas, é razoável supor que os objetivos do topo também serão atingidos, né? Então, nesse sentido, já numa dimensão de análise por parte da gestão, você já caminha para olhar a dimensão resultados. Por fim, o décimo passo, a seleção dos objetivos que expressam de modo fiel a estratégia da organização. Ou seja, reduzir a quantidade de indicadores de nível estratégico a serem acompanhados pela alta gestão. Os indicadores não selecionados serão acompanhados pelos níveis gerenciais da organização. Veja, nessa etapa de análise da gestão, ela é tempestiva, ela é contínua e sistemática. Mas nessa etapa da organização, você já está caminhando para, a partir de um olhar sistêmico, você visualizar, você, o gestor, né, e seus colaboradores, visualizar se aqueles objetivos traçados lá no início da execução, da criação e da implementação do planejamento estratégico e da gestão estratégica estão sendo cumpridos ou foram cumpridos, né? E aí você pode mensurar o grau de entrega, o percentual de entrega de cada uma dos objetivos e metas que foram traçadas e foram buscadas, né, pela alta gestão, pelas gerências e pelos colaboradores como um todo. E, obviamente, a instituição, enquanto um todo, vai refletir essa performance individual, de equipe e da gestão enquanto um todo. Tanto em relação ao universo do fator humano, quanto do fator tecnológico que a instituição dispõe e principalmente em relação aos softwares, né, que são utilizados para operacionalizar toda essa gama de informações e de ferramental que requer ou que o planejamento requer para que seja implementado de forma eficiente, eficaz, efetiva e com os impactos e resultados almejados, ok? Por fim, as nossas referências básicas e complementares, e eu encerro com uma reflexão importante. Uma empresa sem estratégia faz qualquer coisa. Não consta ali, mas é uma frase do Peter Drucker, um dos ícones aí da gestão estratégica, que é bastante utilizado, bastante conceituado no universo organizacional. É isso.
Eu espero que vocês tenham um aproveitamento máximo desse material, particularmente dos slides que nós preparamos com muito carinho, com a leitura muito, eu diria, dos melhores manuais disponíveis para essa área, para essa tipologia de gestão estratégica. Como eu disse, tem uma tendência de crescer de importância nos próximos anos, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Todos vocês sabem que nós vimos nos últimos 20 anos perdendo competitividade enquanto que essa modalidade de gestão avançou significativamente nos principais países que avançaram em termos de competitividade. Então, nós estamos correndo, de certa forma, correndo atrás de um atraso. Então, eu sugiro que vocês, na medida do possível, avancem, como eu disse no início do nosso encontro de hoje, avancem na leitura desses manuais, porque certamente vai abrir horizontes para que vocês olhem a organização pública que eventualmente vocês trabalhem ou a organização privada onde vocês atuam, possam ter e melhorar, obviamente, a sua competitividade, né? Tanto em relação aos processos internos, mas principalmente em relação à relação da instituição com o cenário externo, tanto regional quanto nacional e internacional, dada a importância que vem ganhando ou que vem tendo, né, o mercado a nível local, regional, nacional e internacional. Ou seja, o comércio internacional tem despertado nas nações, né, nas economias nacionais, um interesse cada vez maior, né? As nações que estão prosperando estão aumentando a sua participação no comércio internacional. E as grandes companhias, as grandes organizações públicas e privadas, elas estão operando com base nesse ferramental. Então, é absolutamente fundamental nós adentrarmos nessa discussão, nessa temática, ou nesse tipo de conhecimento que para nós ainda é relativamente novo. Nesse sentido, eu encerro estimulando vocês a lerem esse material e no nosso encontro que teremos síncrono, após a unidade 3, nós podermos trocarmos ideia em relação a alguns tópicos que eventualmente surgirão dúvidas e aí nós podemos debater esses tópicos, essas dúvidas e, se possível, tirá-las. E aí, nesse sentido, para concluir, a leitura que eu estou sugerindo vai potencializar esse nosso encontro e nós discutiremos num nível mais adequado para que certamente vai potencializar o aprendizado de vocês nas demais disciplinas que compõem essa capacitação ou essa pós-graduação voltada para a gestão de instituições públicas, que está sendo oportunizada pelo IFRO e por sua equipe de técnicos e professores. Um abraço a todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Educação à distância, mudando realidades.